Mas eu queria que você olhasse para o que é que o seu espírito quer trazer para o mundo, entende? Aham, Todo mundo que tenta se encaixar num padrão e não consegue é porque naturalmente é diferente. Essa verdade. diferença espiritual, o que que esse espírito quer manifestar? Quer trazer para o mundo o diferente, o autêntico, não o melhor, o autêntico do meu espírito. Todos os espíritos são Você autênticos. tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que, que você tem fome? Fome de. Eu tenho fome de. Vamos lá. Vamos entender melhor essa fome de ser independente. Como é que é isso, Elsa? Vamos entender Assim, melhor qual é, que fome é é, essa? na verdade, nem eu entendo muito bem. Porque ao mesmo tempo que eu sou independente, eu moro sozinha, já um pouco mais de um ano. Quer dizer, vai fazer um ano mais ou menos assim, que eu moro totalmente sozinha, né? E só que eu acho assim, eu sinto que por eu não estar num padrão igual das outras pessoas, tipo assim, pela minha idade, eu não estar vivendo como outras pessoas da minha idade vivem, né? Tipo, o é esperado socialmente, eu acabo às vezes me sentindo meio que perdida, meio que para trás. Porque no meu caso, por exemplo, eu sou transplantada, então antes eu fiquei 2 anos e meio fazendo hemodiálise, né? Aí acabou que, tipo, eu fiquei bastante tempo afastada do trabalho e tal. Depois do transplante, ano passado eu ainda pensei em voltar, só que aí veio a pandemia, eu sou do grupo de risco, essa coisa toda, né? Então, mesmo eu não sendo dependente dos meus pais, nem de ninguém, tipo, eu recebo auxílio do governo, essas coisas assim, né? Eu me sinto meio que, tipo, como se eu não fosse autossuficiente ainda. Hum. Mesmo tipo, eu não dependendo de ninguém pra nada, pra fazer nada, eu faço tudo sozinha e tal. Mas eu não me Hum. sinto assim, independente, totalmente independente, sabe? Tá. Quando você fala, Elissa, você fala uma coisa, parece que eu não vivo como as outras pessoas, né? Ou como a Uhum. sociedade. O que que você acredita que é esse viver como as outras pessoas? O que é isso para você? Só para entender essa fome de independência, né? Para eu entender que independência é essa que você busca. Não, não sei se é independência, pode ser que seja um outro. E aí você está tentando ir Eu por um acho lugar e é por que outro. é. Eu não sei se é algo que é esperado das pessoas, assim, a gente às vezes acaba sentindo, sabe? Mas eu vejo assim, por exemplo, com 28 anos, normalmente a pessoa ou já tá. Quer dizer, eu fui casada, só que sou divorciada. Casada com filhos, ou então ela está fazendo a faculdade, ou ela está trabalhando normalmente. E por eu não estar encaixada em nenhuma dessas questões, e também ter essa questão, inclusive a mulher que falou antes, super bateu comigo também, porque eu tenho essa questão também de às vezes não conseguir terminar as coisas assim. Eu até consigo, né? Mas os projetos são um pouquinho mais difíceis de colocar assim em prática. Mas às vezes eu me sinto como se eu tivesse meio que deslocada, socialmente assim, deslocada, por eu não estar encaixada em nenhum desses padrões. Só que eu não entendo de mim, se eu sei que é um padrão social, por que que eu me sinto mal com coisa que eu sei que não tem a ver comigo, assim. Tipo, se eu sei, por exemplo, se eu sei que eu tentei fazer faculdade, por exemplo, passei em psicologia, todas essas coisas, só que tanto pela questão da saúde, quanto por uma questão de documentação, eu não Hum. consegui dar, né, continuidade, não consegui fazer, eu não consegui entrar. Eu passei, mas por motivo X ou Y eu não consegui entrar. Eu sei que eu tentei, mas por que que eu me cobro? Eu me cobro de não conseguir algo que eu tentei. Tipo assim, é uma coisa meio estranha, eu não consigo entender como é que minha cabeça funciona nesse quesito. Bom, eu não consigo também agora, nesse momento, para trazer com mais profundidade isso, porque a gente vai entrar em Uhum, bases doloridas, tá? Mas eu aham, quero te fazer uma pergunta, porque você falou, tenho fome de ser independente. E aí você já sacou que essas coisas são da sociedade, então não é que você não percebeu, porque tem gente que ainda está naquele momento, ainda é, acha que aquilo é o certo. Você já entendeu que não faz sentido, mas você nem entende, já que você já entendeu, por que que você ainda sente isso? Então não está exatamente aí, está em outro lugar. E aí uma coisa que me deixa. Você falou duas coisas que eu fiquei pensando, que saltou aqui. Uma é, eu sou aham, independente, eu tenho fome de independência. Falei, como é que é isso? Você falou, nem eu sei direito, porque na verdade eu sou independente. Eu moro sozinha, eu não dependo dos meus pais, eu já fui casada, eu já me separei.
Eu já tentei fazer a faculdade, aí não rolou, porque, enfim, teve outras questões importantes e tal. E aí, você fala uma coisa que me salta aos olhos, que é, eu recebo um auxílio do governo. Uhum. Então, aí me faz sentido a fome de ser independente. Porque você, a sua alma lá dentro, tá? Dentro da sua estrutura, lá no Uhum. fundo, do seu espírito, tá bom? Você quer ser independente. Você acredita que você é independente, porque você mora sozinha. Mas você é dependente do governo. Você não é independente. E eu não tô falando que isso é uma coisa errada, tá? Que bom, assim, que bom é agradecer tudo, mas então faz sentido essa fome de ser independente, que a gente falou, mesmo, também não faz sentido. Você mesmo começou, nem eu entendo. Então pode ser que estruturalmente seu espírito esteja buscando algo maior, e não é para você pensar que isso é ruim, tá? É só pra gente entender, porque e assim, essa coisa de ser independente é um pouco ilusão. Todo mundo depende de tudo e de todos um pouco, tá? A gente tem aí algumas variáveis de liberdade, um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, mas assim, é uma ilusão achar que a gente vai ser totalmente independente, né? A mesma coisa com a célula do nosso corpo resolver que vai ser independente. Não vai. Né? Uma depende da outra, que depende da outra, que depende da uma, que depende de alguém comer, senão não tenho nada. Enfim. Mas eu queria que você olhasse para o que é que o seu espírito quer trazer para o mundo, entende? E aí você vai encontrar essa independência, essa liberdade, porque se você for igual todo mundo, como você falou, não faz sentido. Mas parece que eu quero, mas eu já entendi. Você é diferente. Então você não vai poder ser igual. Todo mundo que tenta se encaixar num padrão e não consegue é porque naturalmente é diferente. Essa diferença espiritual, o que esse espírito quer manifestar? Quer trazer para o mundo o diferente, o autêntico, não o melhor, o autêntico do meu espírito. Todos os espíritos são autênticos. E tem um servir maior. Então, veja se isso não está nesse lugar. Esse desejo de independência. Você falou, não sou independente, eu sou independente, nem entendo. Não, eu não sou independente. Sou dependente do governo. Mas não tem nenhum problema nisso. Mas se ainda continua esse desejo, ele vem da alma, entende? Então, o que tem aí dentro que quer se manifestar de uma maneira diferente? Que tem vontade de trazer para o mundo um novo olhar das bases espirituais de onde você vem, né? Da sua origem espiritual, das suas experiências de existência, que tem vontade de trazer e que sobrecarrega o próprio rim, porque aqui é diferente, né? Esse filtro sobrecarregado que tem que filtrar de uma maneira diferente, porque existe um espírito diferente, livre ou com alguma função de trazer algo diferente. Então, toda vez que você tenta ser igual, seu rim tem que filtrar isso, né? Onde está essa essência manifesta? Entendeu onde eu quis chegar? Entendi. Eu não vou conseguir falar é isso. Não tem como. Não acreditem em pessoas que falam isso ou isso. A gente tem que ir se descobrindo, né? Porque é o nosso espírito evoluindo. E eu sinto que é por aí. E aí, esse filtro sobrecarregado, porque existe uma diferente que está tentando se encaixar no igual e precisa, o filtro inteiro, toda hora, construiu esse corpo para viver essa experiência, e toda hora vem uma coisa diferente, você tenta pôr para dentro da sua vida, aí o coitado do seu corpo começa a responder, não, espelhe isso, filtra, põe pra fora. Toda vez que eu entro nessa crise de, por exemplo, eu fiz uma viagem, tal, voltei e eu queria resolver as coisas e meu Deus, acho que eu vou ter que voltar a trabalhar e aquela coisa toda, e a pandemia, e aí fiquei naquela neura, assim, de pensar, meu Deus, como é que vai ser minha vida e tal.
E aí eu tive um problema de novo. Tipo, eu acabei desenvolvendo Covid por causa do medo, né? Acabei pegando Covid e tal. Quer dizer, eu já vi na viagem com Covid, só que com essas neuras todas, ele se desenvolveu, aumentou e, né? Depois do Covid, o que que aconteceu? Prejudicou o meu transplante, que eu sou transplantada. Aí eu fiquei internada mais de uma semana, né, para tentar recuperar isso e tal. Mas no hospital eu refleti muito sobre essas coisas. Tipo, eu tava me cobrando para me pôr numa posição que eu não tenho que estar naquela posição. Toda vez que eu tento fugir, é como assim, digamos que ir para um lado talvez me tire da minha missão, por exemplo, digamos assim, né, que seja uma missão. Aí toda vez que eu tento para esse lado que pode me tirar da minha missão, acaba acontecendo alguma coisa que me puxa de volta, até para me poder refletir sobre essa questão. O que que você está fazendo? Você não está vendo que não está dando certo? Eu não tenho dúvida. É que como Depois... sobrecarrega o seu corpo, você tem que ter, já está muito presente, tem que ter o cuidado natural, porque a matéria, ela tem as suas características, as suas leis, né? Sistema biológico, ele tem as suas regras. Então, eu penso que é o que eu venho falando tanto, tô tentando muito isso, eu vou falar por causa da vida, se precisar. E vai precisar. Vai precisar, porque tá todo mundo nesse processo. Cadê essa essência? A essência manifesta. E ela não vai, principalmente a sua, ela não vai ser igual. Não é que você não possa casar, ter filhos, não é nada disso. Você só vai sintonizar com quem tiver que estar ao seu lado quando você estiver manifestando a sua essência. Porque aí vai sintonizar com quem vai compartilhar com você desse processo, entende? Entendo, até porque às vezes a pessoa vai vir para somar em todo esse, missão, digamos, projeto, né, na missão. Isso. Então, realmente, se você estiver saindo da missão para se enquadrar, você não encontra essas pessoas, nem esses amigos, parceiros, colegas de trabalho, equipe. Você tem que estar na missão, na essência, e a missão é a essência. Então, seja, o que move o seu coração, né? Ainda que seja esdrúxulo, coloca, só põe. E aí depois você encontra uma maneira de devagarzinho ir colocando. Porque não é da noite para o dia, é para o resto da vida. Por exemplo, como eu falei, eu vou ficar na vida inteira falando sobre vamos manifestar a essência. A essência é espiritual. Ponto. Esquece não manifestar a espiritualidade. Quem não manifesta a espiritualidade não está na essência. Não está conseguindo manifestar a essência. Está muito longe disso. Então, e espiritualidade não é religião, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Pode se utilizar de uma religião, se apoiar numa religião. Não que isso seja a espiritualidade em si. Então, você encaixar... Então, por exemplo, eu vou falar de essência. Eu preciso conseguir fazer as pessoas colocarem a essência para fora. Quando eu consigo, mostro para a pessoa, eu liberto ela de um monte de amarra e trago isso nos nossos cursos, o que elas falam? Nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Ela manifestou a essência. Então, assim... Eu já sei como assim, eu já saquei que é manifestar a essência, para de ter medo do que o outro vai dizer, põe esse espírito e aí pensa num jeito de viver disso, né? É muito simples para mim, por isso que eu falei, nossa, fome de ser independente, vou falar isso que isso é fácil para mim. É só manifestar a essência. Só que eu tenho que falar isso todos os dias. Não, por mais que seja fácil, aqui internamente, eu entendo o quanto é fácil, eu consigo reconhecer a essência fácil. Primeiro, que não adianta eu reconhecer, tem que ser a pessoa, né? Ela que precisa reconhecer. E assim, eu tenho que ir aos poucos, por mais que eu possa estar vendo lá na frente. Eu tenho que ir aos poucos. Então, a mesma coisa, quando você encontrar o que é o seu, você vai criar uma estrutura de como é que eu vou levar isso aos poucos. Porque não adianta enfiar a goela abaixo. Se a pessoa já estivesse sabendo, ela já não estava vivendo aquele conflito. Seja em qualquer área que seja. Não é um trabalho. É um processo. Vamos caminhando. Não é, se alguém falar para você os 7 passos de ficar rico, os 7 passos de ser feliz, as 10 maneiras... Cara, esquece. Isso é lorota. Não digo que não sejam algumas variáveis que podem ajudar a gente a perceber, a se perceber, mas cada caso é um caso. Cada ser é único, é divino, é independente, é livre. Veio para manifestar o seu divino no planeta Terra. Que é o que a gente está falando sobre você, que é o que a gente está falando sobre todos os seres. Então, quando você conseguir manifestar esse seu divino, os seus pares vão te encontrar. Todos, a galera que pensa como você.
Não precisa todo Verdade. mundo compartilhar, porque vai ser o quê? A sua mônada, a sua tribo. É mais do que físico, é espiritual. Não é porque a galera quer compartilhar com aquilo, não. É porque E eu, é da sua, não de todos. uhum, Da sua tribo, das suas células, do organismo vivo que compreende esse pequeno sistema particular. e Entende? acho que também essa questão do medo, às vezes, de você manifestar aquilo que você sente que deve fazer, porque eu já, com vários motivos e várias coisas, eu sei qual é a minha missão aqui, entendeu? Tem muito a ver com a fala, essas situações e tal. Só que o que acontece? Eu tenho cursos também, tipo Reiki, mesa radiônica, que eu não consigo trabalhar, eu já consegui, tipo, doar de graça para as pessoas. Mas eu acho que por causa dessa minha crença de que existe um padrão, que às vezes eu tô tentando me encaixar nesse padrão, eu acabo não conseguindo trabalhar com essa outra coisa. Tipo, acabo não conseguindo deixar com que flua a parte em que, por exemplo, eu sinto que a partir do momento em que eu estiver na minha missão realmente encaixadinha, as coisas vão acontecer e vão fluir, né? Tipo, mesmo que a minha missão não tenha ligação financeira exatamente, eu sei que vai aparecer, entendeu? Um modo de ganhar dinheiro com isso e tal. Só que às vezes eu mesmo me boicoto. Mesmo sabendo, eu me boicoto. Eu acho incrível. Então, mas vamos parar e pensar uma única coisa, só para a gente encerrar aqui, que já deu 1 hora. Uhum. Pobreza não é virtude. A gente tem que interiorizar isso de vez. Uhum. Pobreza, miséria, não é uma virtude. Não sei por que interiorizaram como se isso fosse uma coisa virtuosa. Verdade. Não é. Não é vergonha para ninguém. Não é? Tem nenhum problema. Tá ok. Mas isso não é o nossa. Entende? É uma coisa Uhum. muito. E parece que colocaram como uma virtude. Como quem é pobre é bom, sabe? Isso, Não, exatamente. não Eu tem nada entendo de isso. errado, né? Mas isso não é uma virtude. Pra gente colocar isso no lugar certo. No lugar certo, nem mais nem menos no lugar certo. Exatamente, verdade. Né? Porque senão a gente tem que combater sempre alguma coisa. Né? Uhum. E a fome, a miséria, é, são ausências. Isso é dor. Né? É dor, uma doença. Precisa manifestar o valor para que esse valor possa ser entregue para o médico que cuida de você, para todos os médicos que estão aí, que vão ter que cuidar dos seus filhos, que imagina como é que está hoje, imagina a cabecinha dessas crianças. Falaram para elas assim: Covid mata, não sai de casa, porque você pode morrer. E aí o meu pai tem que sair para ir para um hospital. Então, imagina a estrutura emocional dessas crianças, de todas as crianças, mas imagina do filho de um médico que está afastado, às vezes, não volta para casa para dormir em casa. Entende o que eu tô falando? Fica Entendo. separado Uhum. para não colocar a sua família em risco. Então, assim, não é vai e volta e vê que tá bem. Não, é. Então, isso tudo a gente vai ter que lidar. Então, olha um novo universo que se apresenta, quanta coisa a gente pode ajudar. Né? E aí todos Né? ou espiritualistas que trabalham com isso, ou professores, ou médicos, psicólogos, engenheiros, todo mundo vai ter que lidar com esse adulto no mercado de trabalho, com esse adulto nas nossas vidas. Então tem muito para a gente fazer. Muito. Não Verdade. tenha vergonha de ser a Uhum. diferente, de trazer o diferente, de ter uma vida diferente, de ter um corpo diferente, de ter um pensamento diferente, né? De ter uma missão que é própria para o que a gente vai viver agora.